E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos embora, né? Aula 5 aqui, vamos ver mais 9 questões que a gente separou. E aí, trabalhando os temas na medida em que as questões vão aparecendo para a gente. No que se refere aos atos e poderes administrativos, é incorreto afirmar. Então, aqui é para a gente marcar a errada. A. Os atos vinculados não são passíveis de revogação. Não marque isso não, porque é verdade assim, né? Não é uma verdade absoluta. Existem exceções. Então, em provas mais aprofundadas, eles podem querer que você saiba que a licença para construir, embora seja um ato vinculado, pode ser revogado. Mas a regra é essa aí. A revogação diz respeito a critérios de oportunidade e conveniência. Ato vinculado não tem critério de oportunidade e conveniência, não tem como ser revogado. Tá? Então, tá certa a letra A. B. A cassação do ato administrativo pressupõe a prévia declaração da sua nulidade pela administração pública. Pessoal, a cassação do ato não pressupõe prévia declaração de nulidade. Cassação ocorre em situações de ilegalidade superveniente, ou seja, o ato nasce válido, lícito, e se torna inválido durante a sua execução. Então, o ato era válido na origem, mas durante a execução, o beneficiário deixa de cumprir os requisitos para a manutenção desse ato. Você imagina, por exemplo, uma licença para explorar a atividade hoteleira, quando, então, o sujeito transforma o hotel em um bordel. Essa licença vai ser cassada, porque ele deixou de cumprir os requisitos que ele cumpria na origem. Então, na cassação, a ilegalidade do ato é superveniente. Não há uma nulidade originária, tá? Tá certo, tá falsa B, já pode marcar. C. Os atos administrativos ilegais, dos quais decorram efeitos favoráveis ao administrado, deverão ser invalidados no prazo de 5 anos, contados da data em que forem praticados, salvo comprovada má-fé. Pessoal, lindo. Artigo 54 da Lei 9784 de 99. Trata-se de prazo decadencial. Então, quando estivermos tratando de atos administrativos que gerem efeitos favoráveis a particulares, ou seja, atos ampliativos, como a gente costuma chamar, né? Os atos ampliativos são justamente esses que geram efeitos favoráveis a particulares. Esses atos somente serão anulados dentro do prazo decadencial de 5 anos. Então, 5 anos é o prazo de decadência para anular os atos que geram efeitos favoráveis a particulares, salvo má-fé. Diante da má-fé não há decadência. D. Denomina-se extroverso o poder que tem o Estado de constituir unilateralmente obrigações para os administrados. É o poder extroverso, perfeito. Ou o atributo da imperatividade. É o Estado impondo obrigações ao particular unilateralmente, independentemente da concordância desse particular. Não estacione, por exemplo, é uma imposição unilateral, decorre do poder extroverso da administração. Na discricionariedade técnica, a administração pública tem o poder de fixar juízos de ordem técnica, mediante o emprego de noções e métodos específicos das ciências ou artes. Perfeito. Discricionariedade técnica diz respeito a esses critérios técnicos de observação pela administração pública, tá? Perfeito, certinho. Pode marcar a B, que é a única falsa. 2. Assinale a alternativa que contém a afirmação incorreta. De novo, tá? A responsabilidade civil do Estado pela integridade física dos detentos tem natureza objetiva. Isso, artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal. 49. Tá? Então, o Estado deve atentar para garantir a integridade física e moral do preso. Responsabilidade objetiva do Estado nessa situação. Certinho. B. Tem cunho subjetivo
a responsabilidade civil do Estado pela prestação de serviço médico hospitalar na rede pública, quando a mesma é delegada a terceiros. Nada feito. Mantém-se a responsabilidade objetiva, ainda que haja a delegação da atividade a terceiros, tá? Então, no caso de serviço de saúde, a responsabilidade objetiva será aplicada, tá falso a letra B. Já marque. C. Não é obrigatória a denunciação à lide de empresa contratada pela administração para prestar serviço de conservação de rodovia nas ações de indenização baseado na responsabilidade civil objetiva do Estado. Perfeito. Não é obrigatória, não significa dizer que o Estado não possa denunciar a lide, inclusive que não possa haver a denunciação à lide do agente. Isso aí é uma discussão maior, mas a questão é, não é obrigatória, ou seja, não denunciando a lide, não perde o direito de regresso. Está certa a letra C. D. É quinquenal o prazo de prescrição para a propositura de ação de indenização por ilícito extracontratual contra a Fazenda Pública. Perfeito. Decreto 20.910 de 32. Não se aplica a prescrição trienal do Código Civil, né? As ações de reparação civil em geral prescrevem 3 anos, Código Civil, mas a ação de reparação civil em face do Estado prescreve em 5 anos. Decreto 20.910. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra o ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da accionata, isso, no caso de infração continuada, da data em que ela cessar. Tá certinha a letra E, a gente marcou a B, que era para marcar a falsa, né? 3. Aponte a alternativa correta, agora a gente vai marcar a correta. A. É meramente exemplificativo o rol dos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação prevista na lei respectiva. No caso de inexigibilidade, sim. Dispensa, não, né? A gente fala bastante isso em sala. O rol de dispensa é um rol taxativo. A inexigibilidade está prevista no artigo 25 da 8666 e ela é prevista em um rol meramente exemplificativo mesmo, porque a lei diz que é inexigível a licitação sempre que for inviável a competição em especial. E aí traz alguns exemplos de inexigibilidade. A dispensa não, o rol é taxativo. B. Alienação de bens imóveis depende de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, depende de avaliação prévia. Perfeito. Quando se tratar de bem público, tem que haver autorização legislativa específica para alienação de bens imóveis, tá? Além da avaliação prévia, além da declaração de interesse público e da licitação. No caso das paraestatais, não precisa haver a autorização legislativa, mas a avaliação sim. C. Em face de natureza singular do serviço, a contratação de escritório da advocacia para acompanhamento das causas trabalhistas do município enquadra-se no conceito de notória especialização, o que torna inexigível a licitação. Não é verdade. Por quê? Aqui a gente está falando do artigo 25, inciso 2 da Lei 8666. Esse artigo diz que é inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular, com profissionais de notória especialização. Então, quando se trata de um serviço técnico especializado de natureza singular, a inexigibilidade estará presente. Por exemplo, você consegue enxergar uma situação dessa quando eu preciso contratar o melhor advogado do país para poder tomar conta de uma causa muito importante. Mas para todas as causas trabalhistas não há natureza singular, não justifica a inexigibilidade. D. O chamado fracionamento de despesas constitui prática legal e permite a dispensa da licitação nos casos de comprovada necessidade da administração pública. Nada feito.
fracionamento do objeto é ilegalidade, tá? Então, ao invés de fazer uma modalidade tipo tomada de preço, eu faço 2 convites, eu fraciono o objeto para garantir valores menores e, com isso, fraudar a modalidade licitatória, tá falso a letra D. A Câmara Municipal pode contratar diretamente, sem a devida licitação, o fornecimento ou suprimento de serviços de telefonia com empresa especializada. A letra E está falso. A princípio, tem que haver procedimento licitatório, né? 4. Assinale a alternativa incorreta, de novo, várias com incorretas. A. Algumas figuras descritas na Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, dependem de integração, já que remetem a outras formas jurídicas ou a determinados atos administrativos cuja violação é pressuposto indispensável à configuração do ato de improbidade e consequente sancionamento. Perfeito. Ou seja, a gente tem, por exemplo, fraudar a licitude das licitações. Eu vou precisar integrar isso com a lei de licitação, né? Para verificar se houve ou não fraude. Então, vários dispositivos legais que trazem sanções de improbidade têm que ser integrados com outras leis para que eu consiga entender o conceito daquela fraude, daquele vício de licitação, de concurso e tudo mais. B. Vantagens sexuais obtidas pelo agente público em razão do vínculo mantido com a administração pública, por não terem natureza patrimonial, não ensejam a incidência da tipologia do artigo 9º da Lei 8429 de 92, ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Perfeito. Pode ensejar outro tipo de ato de improbidade, que atenta contra princípios, né? Que causa dano ao erário se em troca desse favor sexual ele, por exemplo, fizer contratação com a empresa do sujeito por um preço muito alto, mas enriquecimento sem causa do servidor não há. C. O sistema instituído pela Lei 8429 de 92 não visa unicamente a proteger a parcela de natureza econômica financeira do patrimônio público, sendo ampla e restrita a abordagem deste. É isso, né? A ideia aqui é que patrimônio público deve ser enxergado de forma ampla. Então, é possível a prática do ato de improbidade, ainda que não haja dano de natureza patrimonial ao erário, ainda que não haja dano efetivo ao erário público, a violação a princípios, por exemplo, configura ato de improbidade. Está certa a letra C. D. A tipologia eminentemente fechada, constante no caput do artigo 11 da Lei 8429, foi adotada também na confecção dos incisos do referido dispositivo. Nada feito. Os incisos, eles não são números clausos, tá? Então, o rol de improbidade dos incisos dos artigos 9, 10 e 11 são rols meramente exemplificativos de atos de improbidade. Não são fechados. Está falsa a letra D. Notários e registradores podem figurar como sujeitos ativos ou passivos imediatos de atos de improbidade, certinho. A lei regulamenta que qualquer agente público pode responder perante a lei de improbidade, e os notários são particulares em colaboração, são espécies de agentes públicos, né, agentes delegados. Questão 5. Assinale a alternativa correta agora, né? Ainda de improbidade. Quando um terceiro, não servidor, pratica ato de improbidade administrativa, se lhe aplicam os prazos prescricionais incidentes aos demais demandados ocupantes de cargos públicos. Perfeito. Isso é, inclusive, hoje sumulado, tá? A súmula do STJ é a súmula 634, que regulamenta aqui o particular. Ele vai prever, ele vai seguir o mesmo prazo de prescrição do agente que concorreu com ele para a prática do ato de improbidade. É a súmula 634 do STJ, tá? Então,
Como particular não pratica atos de improbidade sozinho, ele sempre vai estar concorrendo, induzindo ou se beneficiando do ato praticado por um agente. Então, o ato de improbidade praticado por esse agente público prescreve, e o ato praticado pelo particular que concorreu com esse agente prescreve no mesmo prazo que prescreve o ato de improbidade em face do agente. Tá? Tá certa a letra A. B. Embora a Lei 8429 de 92 não contemple hipótese de ato de improbidade administrativa resultante de dispensa indevida de licitação, há previsão expressa nesse sentido na Lei 86, na Lei de Licitação, na 8666. Isso. Na verdade, não tem uma hipótese expressa, né? Afinal, ele fala em fraude à licitação, mas aí a gente segue a 8666 e aquela questão da integração que a gente está falando, mas aqui está falsa a letra B, porque ele tem sim essa previsão também na lei de improbidade, no artigo 11, tá? Dispensar indevidamente o ato de improbidade. Está falsa B. A lei 8666 também prevê isso, mas não expressamente. C, para caracterização. Então, a gente usa a 8666 para integração, né? Como eu tinha falado. C, para caracterização do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previsto na legislação. É indispensável que o Ministério Público, o agente público, seja previamente instado pelo Ministério Público a agir. Nada feito, não precisa haver essa provocação prévia do Ministério Público, não existe essa regra. D. Considera-se que o agente público está oferindo vantagens indevidas do cargo que ocupa, quando mesmo após cessado este, aceita emprego de pessoa física ou jurídica que tenha ou tinha interesse em sua atividade pública. Depois de cessado, ele não tem mais como se aproveitar desse cargo, né? E malgrado o fato de o agente retardar a prática de ato de ofício, não esteja rolado expressamente nos incisos do artigo 11, a possibilidade de caracterização se extrai da tipologia constante no referido dispositivo, está expresso sim. Não praticar indevidamente, deixar de praticar indevidamente ato de ofício é uma espécie prevista expressamente no artigo 11 da Lei de Improbidade. 6. No que se refere à recomposição da legalidade nos atos administrativos, assinale a alternativa correta. A. A estabilização é a forma de convalidação dos atos administrativos, promovendo o saneamento da invalidade de ato viciado, tendo por base o fato administrativo. Não. O nome já diz, é estabilização de efeitos, tá? Não tem nada a ver com convalidação e saneamento de invalidade. Aqui estabilizam-se os efeitos de determinado ato em virtude da segurança jurídica, enquanto que na convalidação se conserta o vício, para que o ato não sofra mais de vício de ilegalidade. Está falsa a letra A. B. Pela convalidação, declara-se a invalidade do ato convalidado, desconstitui-se sua existência, projetando-se ato com equivalente conteúdo, mesmo que não seja possível no presente a reprodução legítima do ato invalidado sob efeitos ex nunc. Nada feito. Na convalidação, se conserta o vício que o ato administrativo possui, e esse conserto, ele retroage à data de origem do ato, então a convalidação opera efeitos ex tunc, tá? Tá falsa a letra B. C. Autorizam a convalidação os vícios de competência, de forma e de procedimento, quando não vulnerarem a finalidade do ato ou quando se tratar de falta de ato de particular, sanada posteriormente com expressa projeção retroativa. Tá certa a letra C, tá? A ideia é que são situações de vícios sanáveis, tá? E mesmo assim, desde que não cause prejuízo nem à administração pública e nem a terceiros. A convalidação, ela depende do fato de que o vício do ato administrativo seja um vício sanável, seja um vício que admite conserto, tá? Então, tá certa a letra C. D.
ao judiciário, não cabe proceder à convalidação do ato administrativo, perfeito, e nem mesmo cabe ao particular impugná-la, por ser competência própria da administração pública e ancorado no dever de obediência à ordem jurídica. Claro que o particular pode impugnar a convalidação, né? O judiciário não pode convalidar um ato administrativo, porque estaria dentro de uma análise de mérito, função inerente à administração pública, mas, quando a convalidação é feita, se o particular se sentir prejudicado pelo ato de convalidação, esse ato de convalidação pode ser impugnado. É o que fez ficar falso a letra D. Vamos lá. Questão 7. Dentre as alternativas abaixo sobre desvio de poder, indique a incorreta. A. O desvio de poder. Então, a questão é sobre desvio de poder. A gente já sabe, a gente falou sobre isso, que abuso de poder é o gênero, né? Se divide em excesso de poder e desvio de poder. Excesso de poder é vício de competência. O agente pratica o ato buscando fora da competência e do poder dado a ele. E desvio de poder é vício de finalidade, né? Beleza. Só para você não deixar essas nomenclaturas te confundirem. A questão fala de desvio de poder. A. O desvio de poder é vício de intenção, que deriva dos propósitos subalternos que animam o agente, ou das circunstâncias de não realização da finalidade pré-ordenada pela lei. Perfeito. A ideia é que desvio de poder é vício de finalidade, de intenção, intuito, né? É uma espécie de abuso de poder, na qual o agente público pratica o ato, buscando atingir uma finalidade diversa daquela finalidade prevista em lei. Então, a intenção da lei é uma, e o agente pratica o ato buscando atingir uma outra finalidade. Tá certa a letra A, já pode marcar, tá? B. O desvio de poder é vício objetivo, que se refere ao descompasso entre a finalidade a que o ato serviu e a finalidade legal, que por meio dele poderia ser servida. Pessoal, a ideia não é que seja um vício objetivo, né? O intuito aqui é que é relevante, ou seja, é praticar o ato para atingir uma outra finalidade, diferente daquela finalidade prevista em lei, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Vício de intenção. Vício de intenção seria motivo. Até eu me confundi. A letra A está errada, não marque não. Aliás, marque, porque é para marcar. Vige, nossa senhora. A letra A a gente vai marcar porque é para marcar errada. E o vício de intenção seria um vício de motivo, ou seja, um móvel que anima o agente. Não é o caso. É um vício objetivo, finalidade, né? A letra B está certinha. É atingir o ato, uma finalidade diversa daquela prevista em lei. Aí a letra C fala, o desvio de poder pode ser por omissão, nas hipóteses em que a abstenção do ato é contrária ao que deveria ter sido feito, afinal, não agir também é agir, isso está certo, né? O desvio de finalidade pode se dar por omissão, uma omissão ilegal do agente. E a D, o desvio de poder desnatura a finalidade da competência no exercício de atos impróprios. Isso, ou seja, ele tem competência, mas ele tem competência para uma determinada finalidade e ele atinge outra finalidade. A letra A, ela tenta confundir, e ela inclusive me confundiu, porque ela fala da intenção. A intenção é o móvel, é o motivo da prática do ato. Desvio de finalidade é vício de finalidade e não de motivo. A letra A está falsa. Quase que a gente erra, né? 8. A respeito da legalidade administrativa, é correto dizer a normatividade do Estado, no âmbito da atividade econômica, pressupõe planejamento como fator indicativo e estatístico ao setor público. Pessoal, a ideia é de que a normatividade do Estado, ela só pode se dar no âmbito da administração da atividade econômica
naquelas situações expressamente previstas no texto legal, tá? Então, não há esse planejamento como fator indicativo estatístico. O que a gente tem é a previsão de lei para que seja possível essa normatização. B, na regulamentação, observa-se o poder de editar atos normativos gerais e abstratos, bem como exercer atividade administrativa controlando, fiscalizando e planejando o setor sob interesse. Pessoal, de novo, a ideia não é atos normativos de forma geral, tá? Quando a gente fala de regulamentação, a gente está falando de gestão da atividade, fiscalização. Não há possibilidade de edição de lei, né? Poder normativo de regulação não é poder legislativo. C, o decreto é espécie de ato normativo, de ato administrativo, tá certo? De exclusiva competência do presidente da República, cujo exercício nos limites estabelecidos pelas leis e Constituição, ordena e organiza a ação administrativa, quer abstrata, quer concretamente. Não é do presidente da República, é do chefe do executivo, tá? Então, governadores, prefeitos, os chefes do executivo têm legitimidade para a edição de regulamentos ou decretos, decreto regulamentar. D, o decreto regulamentar não cria, altera ou constitui direitos, apenas viabiliza na perspectiva operacional a adequada interpretação e aplicação da lei, ao passo que o decreto autônomo é espécie normativa primária pré-existente à lei. É isso aí. A ideia é de que esse decreto ele vai ser uma normatização nos limites da lei. Então, tudo que a gente estava falando nas letras anteriores, né? Não há uma normatização estatal por decreto que crie direitos e obrigações a particulares. 9. Quanto ao conteúdo e à forma dos atos administrativos, é correto que se afirma em A. Deliberações. São atos emanados em regra de órgãos colegiados e caracterizam-se como atos simples coletivos, ao passo que as resoluções são atos normativos individuais, provenientes de autoridades do alto escalão administrativo e têm natureza derivada. Tá certinho? A letra A, tá? Então, essa espécie de atos administrativos é um tema que a gente fala bastante. E as resoluções também são atos normativos, tá? A ideia é de tá certa a letra A. Então, pode marcar. B, homologação é o ato administrativo unilateral que visa a uniformização de decisões das autoridades administrativas sobre o tema de interesse individual ou coletivo. Não. Isso aí pode ser uma vocação, né, de competência com a ideia de uniformizar decisões. Homologação é um ato de controle de natureza vinculada. Então, sempre que você pensar na aprovação, vai pensar num ato de controle de natureza discricionária, em que se controla mérito, e na homologação, nós temos um ato de controle de natureza vinculada. Não se controla mérito, se controla legalidade. Tá? Tá falso a letra B. C. A autorização é ato declaratório, ao passo que a licença é ato constitutivo de direito pré-existente. É o oposto. Como a autorização é ato discricionário, ele se torna constitutivo. A administração vai verificar os critérios de oportunidade e conveniência e autorizar o exercício de determinada atividade. A licença não, é ato vinculado. Se ele cumprir todos os requisitos definidos em lei, ele tem direito à licença. Então, como ato vinculado, em regra, a licença é meramente declaratória, porque ele já havia cumprido os requisitos legais, ele já tinha direito. D. A permissão é o ato unilateral e vinculado, pelo qual a administração reconhece ao particular que preenche os requisitos legais o direito para exercer uma profissão regulada em lei. É licença, tá? Para exercer a atividade, a gente fala em licença e não em permissão. E é, sim, ato vinculado à licença, né? A licença para exercer a atividade de advogado é um ato vinculado
e ele preenche os requisitos para exercer essa profissão. É a atividade de polícia da administração. O gabarito ficou na letra A, tudo certinho, e eu volto para continuar na próxima aula, tá bom? Valeu, pessoal.